e a gente já podia ter feito essa apresentação toda gravada, mas ok. Então, breve histórico do grupo de trabalho. O avanço do ideário ultraconservador no país, confirmado na última eleição presidencial, materializa-se com a implementação de mudanças, retrocessos, nós diríamos, né, na reformulação das políticas públicas educacionais. Neste contexto, em 23 de setembro de 2016, o governo, e aqui eu tomo a liberdade de falar golpista, de Michel Temer, aplicou um dos ataques mais duros da história da educação básica no Brasil, a medida provisória 746, que no ano seguinte foi aprovado pelo Congresso Nacional como Lei 13.415, a chamada Lei da Reforma do Ensino Médio. No âmbito do IFSC, Pró-Reitoria de Ensino, na ocasião, nós não observamos nenhum movimento de modo mais imediato para a promoção do necessário debate político-pedagógico junto à comunidade para tratar do assunto. Por essa razão, no campus Florianópolis, instituímos o Grupo de Trabalho de Ciências Humanas e os Impactos da Reforma do Ensino Médio, por meio da portaria número 85 de 2018, com o intuito de compreender o quê? Os possíveis impactos da reforma no projeto educativo do ensino médio integrado. O grupo ocupou-se, então, de construir a crítica quanto à forma, como a lei foi criada, analisando como unilateral, abrupta, autoritária e sem diálogo com os sujeitos que estão no cotidiano das escolas, tampouco com os grupos de estudiosos que abordam a temática. E também a crítica quanto ao conteúdo da lei, que de maneira perversa restringe aos filhos da classe trabalhadora o direito de acesso aos conhecimentos historicamente produzidos e acumulados pela humanidade. Feita a análise da crítica, ainda em 2018, o grupo de trabalho desenvolveu inúmeras atividades para denunciar o caráter autoritário e restritivo da lei. Para tanto, promoveu debates com a professora Mônica Ribeiro da Silva, da Universidade Tecnológica do Paraná, e o professor Adriano Larentes da Silva, do IFSC Campus Chapecó. Organizou também uma exposição de banners no hall de entrada, que ficou um tempão lá na frente do campus Florianópolis, que de forma educativa mostraram uma retrospectiva histórica das principais correntes pedagógicas e mudanças de legislação educacional ocorridas no Brasil até a lei da reforma do ensino médio. Analisando os possíveis impactos desta lei sobre o projeto educativo do ensino médio integrado, constatou-se que os propósitos da referida lei convergem com o ideário de um determinado movimento político conservador intitulado Escola Sem Partido. Portanto, para além da análise sobre a lei 13.415, o GT decidiu posicionar-se sobre a disseminação de ameaças públicas feitas por apoiadores da Escola Sem Partido, que ferem a liberdade de expressão dos professores em sala de aula. Em âmbito local, encaminhou uma proposta de nota de repúdio para apreciação do colegiado do campus, que foi publicizada para toda a comunidade acadêmica. Uma outra ação realizada pelo grupo de trabalho foi o painel intitulado A Liberdade de Cátedra no Contexto do Movimento Escola Sem Partido, com a participação de professores da UFSC, a Célia Vendramini e o Paulo Riso, no dia 4 de fevereiro de 2018. Também no auditório do campus Florianópolis, entendendo que a reforma do ensino médio e o movimento Escola Sem Partido são manifestações de um estado de exceção e, portanto, o GT não poderia deixar de se posicionar. A partir do posicionamento do CONIF sobre a reforma do ensino médio, contrário à sua implementação, os trabalhos do GT no ano de 2019 seguiram as orientações dadas pelo documento intitulado de Diretrizes Indutoras para a Oferta dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E surge a necessidade de ampliar o GT em sua representatividade, quanto aos diferentes segmentos da comunidade acadêmica do campus. Para além dos professores da área propedêutica, tivemos o ingresso de professores das áreas técnicas e técnicos administrativos em educação da coordenadoria pedagógica. E os propósitos também expandiram, pois já não era mais suficiente demonstrar o posicionamento contrário à reforma do ensino médio, os esforços do grupo passaram também para compreender aquilo que defendem em contraposição à reforma, ou seja, a defesa do currículo integrado. Como referência aos estudos, nos debruçamos sobre o livro Ensino Médio Integrado, Concepção e Contradições, escrito por Gaudêncio Frigoto, Marise Ramos e Maria Ciavata.
E a expansão também levou a uma adequação da identidade do nosso GT, agora intitulado Afirmação dos Pressupostos e Bases Conceituais do Ensino Médio Integrado. No decorrer de 2019, o GT também dedicou-se à análise crítica de documentos legais e normativos externos e internos ao IFSC, que se interrelacionam com o projeto do ensino médio integrado, sempre na perspectiva da superação da dualidade estrutural entre ensino médio e educação profissional e o avanço da educação unitária, do ensino politécnico e da educação tecnológica. Com isso, no dia 5 de fevereiro de 2020, na programação da Semana Pedagógica do Campus Florianópolis, organizamos a mesa redonda intitulada O Programa Novos Caminhos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, uma análise crítica sobre os seus impactos na rede federal de educação profissional tecnológica, com a presença do professor Dante Henrique Moura, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Natal, e do Adriano Larentes da Silva, nosso companheiro já do GT, do IFSC Campus Chapecó. Diga-se por sinal que é o pró-reitor de ensino eleito, ainda não empossado, por conta de um outro golpe à democracia na nossa instituição. E contou com a mediação da professora Raquel Pantalena Leal, que faz parte do nosso GT. Ainda nesse ano atípico e pandêmico de 2020, durante o período de trabalho remoto, o GT redefiniu seus objetivos de estudo para tratar sobre possibilidades metodológicas para a implantação do currículo integrado. Desde então, se organiza regularmente para leituras sobre o tema. E hoje a gente se encontra aqui, dia 3 de novembro de 2020, acordados, né, nessa Semana Nacional Tecnológica, com o tema Escola e Democracia. E como que esse tema se relaciona com o objeto de reflexão desse GT, do currículo integrado? Que o objeto de reflexão do nosso GT é o currículo integrado. A Maria Ciavata tem um artigo chamado A Formação Integrada, a Escola e o Trabalho como Lugares de Memória e de Identidade, onde a autora debate os pressupostos da organização do trabalho como formação integrada de nossos jovens e adultos trabalhadores. Dentre os pressupostos abordados, a autora menciona a gestão democrática como uma condição para a implementação da proposta do currículo integrado. Condição é premissa também, né? Depende, ela é uma condicionante, forma uma dependência. Então, o exercício da formação integrada é uma experiência de democracia participativa. Nesse sentido, segundo a autora, a formação integrada não ocorre sobre o autoritarismo, porque deve ser uma ação coletiva, já que o movimento de integração é necessariamente social e supõe mais do que um participante. Assim, considerando o objeto de estudo do GT, que é o currículo integrado, e suas possibilidades metodológicas, propomos essa roda de conversa de hoje, buscando problematizar os avanços e os retrocessos da gestão democrática no IFSC, em particular, e na educação pública de forma geral. Sobre o tema Escola e Democracia, uma referência à obra de Dermeval Saviani, que inaugurou a proposição da corrente pedagógica histórico-crítica, concepção educativa, proclamada no Projeto Pedagógico Institucional do IFSC, né? Esse tema está dentro do nosso PDI, faz parte do cerne, da alma, daquilo que gere a nossa proposta de ensino, de educação no IFSC, mas sabemos, não é mesmo, professora Rosilene e demais todos aqui presentes, que a democracia não basta estar normatizada, né? Entender a gestão democrática como processo e compreender quais aspectos favorecem e quais dificultam a democracia na gestão pública será o nosso exercício na tarde de hoje, provocado ainda mais e de forma mais excelente pela nossa professora convidada, a professora Rosilene Lagares. E agora eu apresento a professora. Ela é uma professora da Universidade Federal de Tocantins, no campus de Palmas, coordenadora do Observatório de Sistemas e Planos de Educação no Tocantins e da pesquisa Rede Mapa, Gestão Democrática do Ensino Público. É graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, também doutora e mestre em Educação pela mesma universidade, com pós-doutoramento também em Educação. Professora Rosilene,
Mais uma vez, o nosso agradecimento e a palavra está com você. Obrigada, professora Gisele. Eu agradeço o convite. O primeiro contato foi feito por uma colega da Rede Mapa. Como a professora Gisele falou, eu integro o grupo de pesquisa da Rede Mapa, que é coordenado pelo professor Elton Nardi, da UNOESC, e na UNOESC também fiz o meu pós-doutorado em função do grupo de pesquisa da Rede Mapa, embora eu tenha estudado sobre accountability, que também tem uma relação direta com a gestão democrática da educação. Observei atentamente o que vocês estão estudando, professora Gisele, e achei bastante interessante, considerando a formação do grupo, né? Por isso eu fiz questão de entender quem compõe esse grupo, o perfil dos profissionais que compõem esse grupo de trabalho. Então, em um primeiro momento, em um primeiro contato, o professor pediu que eu fizesse uma fala trabalhando o panorama sobre a gestão democrática, trabalhando os aspectos históricos e normativos, e eu agreguei também o aspecto das concepções, considerando que tanto o aspecto histórico quanto normativo, ele está perpassado pelo aspecto conceitual, né? Então, vamos lá. A gestão democrática na educação, se nós observarmos, de fato, nós podemos falar em gestão democrática da educação e na educação só a partir dos anos 80, né? A gente tem aí no campo da educação uma luta histórica pela gestão democrática da educação, ela advém de uma conquista, e é uma conquista histórica desde os anos 30, quando nós começamos a organizar a educação nacional. Nós não podemos dizer ainda que nós tenhamos um Sistema Nacional de Educação. Nós temos um Sistema Nacional criado constitucionalmente, no artigo 214, mas instituído legalmente ainda não. Isso ainda é um processo que está em tramitação. E, então, a gestão democrática, ela vem aí desse período de organização da educação escolar. Ela começa a ser discutida, não propriamente com esse nome gestão democrática, mas democratização da educação nos anos 30. E esse termo, nós vamos observar na minha fala, que ele é um termo, ele é permeado por concepções que coexistem em um mesmo espaço, em uma mesma instituição, e disputam essa gestão, né, como vocês vão observar. Então, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lá nos anos 30, depois nós tivemos um segundo manifesto nos anos 50, nós observamos, e eu acho bastante interessante, é um documento que eu defendo que todos que estudam política educacional, é um documento que deve ser lido por todos. Ele apontou a necessidade da democratização da educação. Mas veja bem, ele fala em democratizar a educação, ele não fala em gestão democrática da educação ou na educação. Então, algumas pessoas confundem como se a gestão democrática tivesse sido defendida a partir daí, mas de fato não é isso, né? A expressão gestão, a própria expressão gestão no campo da educação, de fato, ela começa aí por volta dos anos 70, né? Nós ainda estávamos num contexto de ditadura militar, quando o campo democrático popular estava se organizando, um projeto de contraproposição, digamos assim, ao contexto da ditadura militar. Em uma entrevista com o professor Vitor Henrique Paro, ele nos disse o seguinte: olha, Rosilene,
Você sabe como que surgiu essa expressão gestão democrática? Em uma mesa de bar, né, Gisele? Em uma mesa de bar, conversando, surgiu esse termo, gestão, nós precisamos mudar um pouco essa ideia de administração, embora ele tenha um livro clássico de administração da educação, embora o Vitor Paro ainda mantenha essa expressão administração da educação, mas ele usa essa expressão nessa concepção de gestão, que é uma concepção ampliada, né? Então, a administração, ela é uma das faces, digamos assim, é uma das ações contidas no grande campo da gestão. Então, a expressão gestão da educação e a bandeira da democracia da gestão, ela surge nesse contexto, nos anos 70, meados dos anos 70. E nos anos 80, com a Constituição Federal de 88, ali na Conferência Brasileira de Educação, que aconteceu em Goiânia, em 1986, foi escrita a Carta de Goiânia, que também é outro documento bastante interessante para nós lermos. Depois, essa Carta de Goiânia, ela aparece quase que toda do artigo 205 ao artigo 214 da Constituição. Então, cunhou-se a expressão gestão democrática da educação. Então, daí o país passa a conviver com esse princípio constitucional. Então, a gestão democrática da educação, efetivamente, passa a ser um princípio da educação brasileira defendido pelo campo democrático popular. Nos anos 80, cunhado na Constituição Federal de 88, mas, de certo modo, um ganho, efetivamente, mais limitado, porque é apenas para o ensino público, né? E ficou limitado até hoje. E depois nós vamos ver que mesmo continuando como princípio constitucional e depois sendo recepcionado pelas normas do campo da educação, esse princípio vem sendo limitado cada vez mais, né? Então, efetivamente, nós podemos falar de gestão democrática da educação normativamente na Constituição de 88, e do ponto de vista de concepção, discussão, aí em meados dos anos 70. Então, como eu mostrei aqui, é um princípio que aparece no artigo 206, então, no inciso 6, gestão democrática do ensino público. Então, embora nós usemos a expressão educação pública, nós sabemos que educação se difere de ensino, né? Educação é uma expressão mais ampla, ensino está contido no campo da educação. Eu não vou entrar nesse mérito, mas se nós fôssemos analisar do ponto de vista também dessa expressão, estaria mais restrito ainda, né? Mas mesmo que tenha sido um ganho, também foi um ganho limitado, porque está só no campo do ensino público. Continuando, está pequenininho aqui, mas eu fiz questão de colocar na tela toda, no mesmo PowerPoint, para vocês observarem. Então, se vocês observaram aqui, eu destaquei em azul, nos anos 80, a gestão democrática é uma proposta do campo democrático popular. Nos anos 90, então, 88, passados 2 anos, no Brasil, se nós considerarmos na América Latina como um todo, a proposta neoliberal, as reformas já estavam a todo vapor. No Brasil, ainda não, mas é óbvio que nós já sentíamos esse reflexo. Então, nos anos 90, quando a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi aprovada, ela recepcionou o princípio da gestão democrática da educação, né? Eu mostrei aqui alguns artigos. Todavia, ela recepciona esse princípio, mas já não é mais com aquele fervor do campo democrático popular.
ele já não tem mais aquele significado do campo democrático popular. Já passa a coexistir aí o que a gente chama de concepções em disputa. Então, nós temos uma ressignificação de vários conceitos, conceito de participação, o próprio conceito de gestão democrática. Então, o conceito de gestão democrática, participação, descentralização, dos espaços, dos mecanismos de gestão democrática, dos próprios princípios da gestão democrática. Então, nós temos que ficar bastante atentos em relação a isso. Na LDB, nós temos esse princípio, ele permeia vários artigos. Eu citei aqui alguns apenas, mas se nós formos analisar, por exemplo, os artigos 8º ao 20, do artigo 8º ao 20, quando a LDB, ela distribui as atribuições entre os entes federados, alguns autores vão chamar aquilo lá de descentralização, outros vão chamar de desconcentração, outros vão chamar de regime de colaboração, outros vão dizer que não é regime de colaboração aquilo, outros vão dizer que aquilo ali é um princípio de gestão democrática, outros vão dizer que não é. Então, mas é bom a gente ficar atento em relação a isso. Então, efetivamente, o artigo 3º traz, então, recepciona o princípio da gestão democrática para o ensino público, como está posto aí no inciso 8º, gestão democrática do ensino público na forma da lei, e também nas leis dos sistemas de ensino, que é bom nós ficarmos atentos a isso também. Já vai, então, a LDB, ela é considerada uma lei que descentraliza para os sistemas de ensino a responsabilidade para a normatização da gestão democrática. Esse foi um complicador, e essa é uma grande crítica também à gestão democrática da educação, o fato de a LDB não ter efetivamente explicitado o que é a gestão democrática da educação, o fato de ela ter jogado para os sistemas de ensino isso, e os sistemas de ensino não terem tomado isso como atribuição para si. O professor Ângelo Ricardo, ele tem um texto bacana mostrando uma pesquisa sobre alguns sistemas estaduais tentando regulamentar a sua gestão democrática. Muitos sistemas estaduais não têm uma lei de gestão democrática, a maior parte dos sistemas municipais também não tem essa lei de gestão democrática. Então, de um modo geral, os sistemas de ensino e as redes não sabem o que é gestão democrática, porque não cumpriram o seu papel de regulamentação, como está previsto aqui no artigo 14, né? Mas o artigo 12 e o artigo 13 também, embora alguns autores não o citem, eles também podem ser considerados artigos que tratam da gestão democrática, porque eles remetem tanto aos estabelecimentos de ensino quanto aos docentes a possibilidade de participação no planejamento do ensino, no planejamento da escola em si, aquilo que a gente chama de projeto político-pedagógico, né? Então, o artigo 12 diz lá que os estabelecimentos de ensino têm que elaborar sua proposta pedagógica, o tão sonhado projeto político-pedagógico, né? A LDB não fala, não punha essa expressão, é uma outra expressão da gestão democrática, mas é uma expressão do campo democrático popular também. O artigo 13 demarca também que essa proposta pedagógica, ela tem que ter a participação no processo de elaboração dos docentes. O artigo 14 também demarca isso, só que ele amplia um pouco, não fala que é só dos docentes. Um princípio para isso é a participação dos profissionais da educação, então não limita só aos docentes, embora quando nós vamos lá olhar na LDB, quem são esses profissionais, acaba voltando em docente, né? A lei, é importante que nós façamos essa leitura de forma sistêmica. E o artigo 15 também fala da gestão democrática da educação, remetendo
ou possibilitando a autonomia para as instituições de educação básica, mas esse progressivo grau de autonomia. A instituição tem que conquistar essa autonomia pedagógica e administrativa, e não é uma autonomia financeira, é uma autonomia de gestão financeira. Muitas pessoas também confundem, né, dizendo que é uma autonomia financeira, e não existe isso no campo público, né, é autonomia só de gestão financeira. E a própria expressão autonomia também, no campo da gestão democrática, é uma expressão bastante complexa. Se nós observarmos, a autonomia não tem o significado do dicionário comum, né? A autonomia significa relativa, é uma autonomia em relação a um coletivo, tem uma diferença muito grande do que está previsto, então, em um dicionário comum. Então, a LDB, o que ela fala de gestão democrática, explicitamente, é isso. Só e apenas isso. Então, reiterando, ela remete aos sistemas de ensino e às redes de ensino a responsabilidade para regulamentar a gestão democrática. E, em grande parte, os nossos sistemas de ensino não fizeram isso. Foi o que nós identificamos nessa pesquisa que a Gisele mencionou, coordenada pelo professor Elton Nardi, que nós fizemos em vários estados do país. Eu coordenei aqui no estado do Tocantins. Nos anos 2000, nós tivemos um primeiro Plano Nacional de Educação, o plano de 2001, eu não vou me ater a esse plano, porque ele foi revogado, vou me ater ao plano vigente. No plano vigente, então, veja bem, nós continuamos agora em um contexto neoliberal, embora o Plano Nacional tenha sido aprovado em 2014, em um governo de esquerda, mas foi um governo que, segundo a Dalila Oliveira e vários outros pesquisadores, ele continuou muito mais do que rompeu com as políticas neoliberais, né? Então, nós aprovamos um Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, também é um plano, no que diz respeito à gestão democrática, permeado por uma concepção, por uma disputa de concepções. Então, por um lado, nós tivemos um ganho, porque o Plano Nacional de Educação, ele tem 20 metas, dentre as 20 metas, ele reserva uma meta para a gestão democrática da educação. Isso é bom? Significa dizer que, dentre as prioridades no campo da educação brasileira, a gestão democrática é uma delas, né? Isso é muito bom, bastante interessante. E também traz para a própria lei, porque a gestão democrática, o conjunto de metas está lá arquivado em um anexo, mas a lei do plano traz para o corpo da lei, aqui como eu mostro no artigo 2º, no artigo 8º, fala da gestão democrática como um princípio e também como um método. Então, não são todos os aspectos da educação que aparecem no corpo da lei do Plano Nacional, e a gestão democrática aparece. Então, isso é muito bom. Então, ela aparece, de novo, como um princípio, também não poderia deixar de ser, porque a lei precisa recepcionar esses princípios constitucionais. E ela aparece também como um método, ou seja, os planos decenais, os planos estaduais e os planos municipais, precisariam ser construídos assentados na gestão democrática. Esse foi um aspecto bastante positivo da Lei do Plano Nacional de Educação. A Lei do Plano Nacional também avançou muito ao definir
2 anos para que os estados e os municípios e o Distrito Federal aprovassem leis de gestão democrática. Mas, como eu disse anteriormente, nós não enxergamos muito isso no país, nem em relação aos sistemas estaduais, nem aos sistemas municipais. Em se tratando da meta 19, é um avanço, como eu disse, ter uma meta específica para a gestão democrática. A meta, ela tem 8 estratégias. Essas estratégias, elas falam, então, da constituição, da formação e manutenção de colegiados, ela fala de conselhos, fóruns, grêmios estudantis, que é um desafio que o país tem, né? O Grêmio Estudantil, por exemplo, o Fórum e o próprio Conselho, são espaços, mecanismos de gestão democrática que não aparecem na LDB, não aparecem como diretriz nacional, né? Vão aparecer, assim, de modo esporádico em algumas normas. Você precisa fazer uma leitura sistêmica das normas para você entender que o país precisa ter esses espaços e mecanismos. E fala de outros espaços e mecanismos também, essas 8 estratégias. Todavia, essa meta do Plano Nacional de Educação, ela mostra explicitamente a disputa de concepção em relação à gestão democrática. Então, embora o Plano Nacional use a expressão gestão democrática, ele também explicita a expressão, o princípio da nova gestão pública, que é assentado na concepção neoliberal de gestão, na gestão estratégica, na gestão da qualidade total, na gestão gerencial, ao explicitar os princípios do mérito e do desempenho. Então, é muito claro o princípio do mérito e do desempenho no campo da gestão valorizado no Plano Nacional de Educação. Então, então, o que nós temos hoje não é mais aquela gestão democrática com aquele ideário do campo democrático popular dos anos 80, cunhado na Constituição Federal de 88. O que nós temos é essa disputa de concepção com essa concepção alicerçada na nova gestão pública sobressaindo. E, então, segundo o Angus, que destaca, então, o que nós temos? Nós temos, de fato, uma gestão empresarial, ou um arremedo de gestão empresarial. Por que um arremedo? Nós temos aquela administração clássica, aquela figura daquele diretor, aquela figura daquela pessoa que dirige uma escola, com esse arremedo de gestão empresarial, que preza, que dá ênfase à eficiência, à eficácia, com foco na instrução, nos procedimentos, no controle, no incentivo à competitividade, nos números. Por quê? Porque se você tem um número grande de alunos, se você tem bons resultados numéricos, você tem mais dinheiro, no gestor como líder, no gestor que cumpre os ditames da gestão central, da Secretaria de Educação, da reitoria. Então, nós temos isso, com o discurso da gestão democrática da educação. Então, nós temos, de fato,
um arremedo de nova gestão pública. Porque nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que nós vivemos em um país clientelista, coronelista, patriarcal, né? Então, nós temos aí um discurso de gestão democrática em um país com essas características e esse discurso neoliberal da gestão, da nova gestão pública. Então, para concluir, qual é o nosso dilema? O nosso dilema é lutarmos pela perspectiva crítica. Então, eu escrevi um texto há um tempo atrás, e até fiz uma palestra na semana passada. Nós temos que tirar o pó do direito à educação. Então, nós vamos ter que voltar lá na Constituição de 88, pegar um espanador e limpar o pó, retirar e voltar a defender o princípio da gestão democrática com o ideário do campo democrático popular. Voltar ao Saviani, como vocês estão fazendo, a curvatura da vara, a pedagogia histórico-crítica, que muitas pessoas criticam, que muitas pessoas dizem que está ultrapassada, mas dizem que está ultrapassada porque nós sabemos bem qual é o discurso, né? Então, qual é o desafio do campo da gestão democrática? Então, em direção contrária à nova gestão pública, que é um desafio muito grande, o sentido da gestão democrática e, por conseguinte, de participação, é um processo formativo. Então, a gestão democrática da educação, ela não é só, e antes de tudo, não é um processo técnico. A gestão democrática da educação é um processo, antes de ser técnico, um processo político. É um processo formativo. Então, nós temos que entender isso. É um processo de transformação sociopolítica, uma evolução dialética de aprendizado da cidadania ativa, como nos diz Wood. Eu vejo alguns professores trabalhando com a gestão democrática, tentando ensinar passos. Vamos mostrar como é ser gestor. Não existe isso. É, antes de tudo, discutir as questões políticas da gestão, né? Então, desse modo, exige que haja condições, mecanismos e espaços para que a sociedade discuta e delibere. Isso que vocês estão fazendo aqui, né? Com efetividade. Então, discutir espaços, mecanismos para discussão, deliberação com efetividade, implicando em organização do trabalho cooperativo. Então, implica em esforço coletivo, cada um fazendo o seu trabalho, né? Que, ao invés de firmar-se na competitividade, promove o exercício do poder em relações de complementariedade e não de hierarquização. Então, eu discuto muito com os meus alunos. Professora, mas então na gestão democrática desaparece o coordenador? Não desaparece. São as relações que vão mudando. São relações de complementariedade e não de hierarquização. São espaços de diálogo. Como é que eu faço gestão democrática, professora? Dialogando, né? Complementando, ouvindo o outro, fazendo política. Eu faço gestão democrática, é assim. Então, como nos ensinou, como nos ensina Gramsci, não é pela imposição, é um outro modo de fazer política. Porque se fosse pela imposição, e aí também tomando emprestadas as palavras do Vitor Paro, eu precisaria de um policial para cada cidadão,
ou também eu precisaria de um policial para cada policial para vigiá-los, né? Então, gestão democrática é o convencimento, é pelo convencimento. Portanto, implica muito diálogo, implica a criação de espaços, de mecanismos para esse debate. É um processo político, antes de aspectos técnicos. Obrigada pela paciência, gente. Eu espero ter contribuído. Estou pronta para o debate. Gente, só tem que agradecer demais. Assim, ó, é uma fala que, se tivesse sido encomendada, não seria tão perfeita. Elisa, a síntese e a amarração está contigo, apesar da mente estar fervilhando, louca para colocar várias questões. Mas está contigo. Vamos lá. Sim, muito obrigada, professora Rosilene. Eu vejo assim que essa fala, ela dialoga de uma maneira assim muito providencial, né, com o contexto que estamos vivendo em vários níveis na instituição e no país, né, e que toda essa reflexão, né, sobre a gestão democrática e a gente pensar, né, em viver e construir uma instituição de ensino que funcione, né, democraticamente, que aconteça democraticamente, é um desafio que se acirrou, né, com esse contexto pandêmico que estamos vivendo, né? Eu acho que essa é uma das coisas também que a gente pode pensar e falar. Se já era difícil a gente se engajar, né, nessa gestão, participar, né, talvez, eu acho que essa palavra participação é mais adequada, na nossa realidade dinâmica de trabalho presencial, agora, no trabalho remoto, esse desafio tem se intensificado ainda mais, né, e tem favorecido essas posturas, né, que, na verdade, servem para distanciar e inviabilizar essa participação, né? Então, assim, me toca, e eu acho importante destacar, né, no que foi falado, como a gestão democrática, ela precisa ser uma concepção, né, que está garantida na Constituição, como a Gisele mencionou também para a gente lá no começo, ela está prevista, garantida, destacada nos documentos que norteiam a nossa instituição, né, mas isso não é suficiente. Precisa assegurar, né, esse slide final aqui, acho que também condições, mecanismos, espaços para que coletivamente a gente possa discutir e deliberar com efetividade. Acho esse seu texto assim muito preciso e importante, porque ele nos ajuda a entender, e aí eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva, nos ajuda a entender o que acontece, né? Vou falar assim, eu sou uma professora que estou no IFSC há 8 anos, né? E quando a gente chega numa instituição que é altamente complexa, né, como é o nosso instituto e como são as universidades, a gente busca atender primeiramente uma demanda de ensino, ou seja, rotina de aulas, né, atividades docentes, e vão se somando a essas atividades uma série de outras atribuições que a gente leva tempo para compreender a dimensão delas, né? O IFSC tem uma série de instâncias, né, que estão organizadas e estruturadas, que são complexas, mas que aqui, né, eu acho que a sua fala nos ajuda a entender a importância e o valor dessa organização, né, desses órgãos consultivos e deliberativos que nós temos, e como eles são uma conquista histórica, né? Eles não são mera burocracia, ou não deveriam ser, né? Eles são uma conquista histórica que serve para a gente garantir essa gestão democrática, ou seja, que todos nós tenhamos condições de participar e construir coletivamente essa instituição
voltada para a direção que nós acordamos ser a direção que tem valor, né, de acordo com a nossa missão e com os valores institucionais. E a gente leva muito tempo para entender todos esses órgãos, né, no IFES, que a gente vive com todas as siglas, né, é o CEP, é o CONSUP, é o CPPD, todos esses órgãos, mas o quanto isso é valioso e importante, e o quanto é importante a gente se engajar nisso, não só para atender às urgências, né? Essa é uma outra coisa que no seu texto que eu tive a oportunidade de ler também está colocado, né? E acho que diz muito da nossa realidade. Como as demandas urgentes que chegam, né? Questões que precisam ser deliberadas e encaminhadas, elas também, às vezes, pela pressão de ter que resolver, ter que executar, ter que realizar, a gente deixa um pouco de lado, né, esse processo do debate e do confronto de opiniões, que às vezes requer esforço, requer paciência, mas que é tão saudável, né, para a gente conseguir efetivar essa construção coletiva. E tudo isso se acirrou tremendamente, né, na pandemia. Além do fato, né, estou tentando pontuar duas questões, né, para a gente começar a conversa. Então, uma seria essa: como a gente pensar a prática dessa gestão democrática em isolamento e em distanciamento na pandemia. Então, essa seria uma questão. Outra questão que eu gostaria de colocar, talvez para você falar um pouquinho, dentro desse panorama, né, de uma gestão democrática da educação no Brasil, como que a gente pode relacionar, né, a experiência vivida no período da ditadura militar, em que a gente tinha reitores biônicos, né, ou seja, uma intervenção direta dos governantes nas instituições públicas, nas universidades. Como que a gente pode relacionar isso a essa prática recente que está acontecendo no Brasil, de a gente ter a nomeação aí de reitores pró-tempores, né, intervindo nas instituições de ensino? Dá para a gente comparar? É similar? Não é? Então, deixo essas duas perguntas para a gente iniciar a conversa. Nós temos duas pessoas inscritas. Eu não sei se a professora Rosilene já quer responder as duas questões da Elisa, e aí depois a gente já passa a palavra para as pessoas do público. Como vocês preferirem. Anotou as da Elisa? Anotei. Então vamos Na realidade, ela fez uma pergunta, porque a outra ela já fez uma pergunta e respondeu. E já respondeu, né? É prof, né? Não tem jeito. Adorei. Está contigo a palavra. Bem, então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Vou ser delicado, vou abrir a câmera, apesar não ser tão bonito quanto as pessoas que estão aqui na mesa, mas para a gente saber com quem está conversando, né? Então, mais uma vez, obrigado, professora Rosilene. E a minha questão vai um pouco ao encontro também do que a professora Elisa já estava colocando, principalmente quando ela coloca, né, ela fala das demandas urgentes aos quais os docentes, e não só os docentes, mas a comunidade acadêmica como um todo, né, é exposta. O que me angustia, professora Rosilene, quando a gente fala de educação democrática, de gestão democrática, é sempre como produzir os espaços de resistência, né? O Gramsci, ele traz todo o conceito do intelectual orgânico, né? Quando a gente olha para o docente, para o profissional da educação, muitas vezes a gente percebe nesse profissional não o intelectual orgânico que ele deveria ser, né, e que pela própria condição de profissional da educação, ele já deveria estar ocupando esse espaço, mas a gente olha esse profissional como um operário alienado. E aqui eu coloco o operário em oposição à ideia do artesão, né? Então, quando você
no processo da Revolução Industrial, você pega aquele artesão, desprovém ele do conhecimento para poder dominar sua força de trabalho e colocá-lo na linha de produção, né? E muitas vezes isso acontece com o docente e com os intelectuais da educação de uma maneira geral, né? Então, como é que nós podemos construir uma consciência de classe para poder justamente construir esses espaços de resistência democrática, para daí, assim, podermos falar de uma gestão democrática? Porque o que eu percebo é que nós, enquanto docentes, eu sou da área de humanas, por exemplo, sou professor de história, e a gente faz um esforço para construir um entendimento, um diálogo de democracia junto aos estudantes, espaço de autonomia desses estudantes, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue construir isso para nós, enquanto classe, nas nossas relações cotidianas. A gente fala, por exemplo, da superação da hierarquização, mas o modelo educacional brasileiro é profundamente hierarquizado. Basta a gente olhar, por exemplo, para sermos bem simplistas aqui, né? Há 3 tipos de professores no Brasil. Eu aqui não estou fazendo juízo de valor, professora Rosilene e demais colegas, apenas o que de fato se coloca no cenário, né? Nós temos aquilo que muitas vezes é visto como um subprofessor, que é o professor de educação infantil, como se ele não fosse um professor pleno. Depois nós temos os professores da educação básica, que são chamados de professores, e por fim o professor universitário, né? O que deveria ser um reducionismo, porque ele não é um professor completo, ele é apenas universitário, né? Passa a ser um elemento de hierarquia, um ponto de status, né? Ele não é simplesmente um professor, ele é algo a mais, né? Então, nós já temos esse problema da hierarquização no próprio processo de entendimento de como é que você vai distribuir os profissionais nesse campo, né? Então, como superar isso? Como construir esses espaços de resistência? Para concluir, o IPSC, hoje, ele está sob intervenção federal. Embora o nosso reitor ele não queira e não admita ser chamado de interventor, inclusive corremos o risco de sofremos até talvez um processo administrativo, se chamarmos ele de interventor, então a gente chama ele de pro tempore, mas no fundo ele é um interventor, porque não foi eleito, né? Então, nós temos um interventor no IPSC que isso está silenciado no campo nacional, no debate, né? Não há a educação, o campo da educação, o território da educação não se mobiliza sequer contra esses processos de intervenção que aqui, só aqui em Santa Catarina, já são 2 instituições, né? Que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, que foi a primeira, e agora o Instituto Federal de Santa Catarina, que é um dos maiores institutos do Brasil no que diz respeito à quantidade de alunos, né? E isso está silenciado. Então, essa é a angústia, né? E aí, para finalizar, quando a professora Elisa coloca as demandas urgentes que nos são impostas, né? Eu me lembro de um livro pouco conhecido, mas um livro chamado Pedagogia do Silêncio, de um professor chamado Victor Tomelin, que ele fala da experiência dele no seminário, né? E ele coloca, olha, no seminário nós o tempo todo tínhamos que rezar para não termos pensamentos pecaminosos, né? Para ocupar a ideia do ora e labora, né? Ou você está trabalhando, você está orando para não dar espaço ao ócio, para que esse ócio não gere algo que não esteja previsto, né? E me parece que isso está posto na educação também. Porque ou você dá aula, ou você preenche planilhas, ou você não tem mais essa visão do ócio criativo, nem para o professor e nem do professor para o aluno. Porque o professor também, nesse processo adoecedor, enlouquecedor e autoritário que nós vivenciamos, né, sob o nome de gestão democrática, que não é, como a senhora muito bem coloca, né, professora Rosilene, a gente, na verdade, está reproduzindo o ora e labora, que vem lá da educação, enfim, medieval, católica, né, e que vai cerceando esses espaços de liberdade, vai nos transformando em operários alienados e não em intelectuais orgânicos. E a angústia é essa, professora, como encontrarmos ou construirmos esses espaços de resistência nesse contexto, né, tão difícil que nós vivemos hoje. Eu sei que não são questões fáceis, professora, mas eu gostaria de estar colocando isso também para o debate, agradecendo mais uma vez a sua presença e a mediação da professora Gisele e da professora Elisa. Obrigada, Viegas. A gente tem agora a professora Raquel, e depois da Raquel, a Rosilene pode fazer suas ponderações, e aí a gente continua com as inscrições.
procurando ficar entre 2, 3 minutos. Né? Eu não tinha colocado isso para o Viegas, mas a partir de agora a gente entende que é importante a gente estabelecer aí 2, 3 minutos de fala, tá bom? Raquel. Tá bom. Ô, Gisele, eu te autorizo a você dar uma cortada em mim, tá? Se precisar, que eu tô com acesso ao relógio aqui. Quer dizer, tem um relógio na minha frente, né? Mas eu vou me perder. Professora Rosilene, meu nome é Raquel. Também quero agradecer a sua participação, a sua fala foram muito ricos, né? Anotei muitas coisas, né? Como a professora Liviegas falou, a gente se emociona até, né? Por estar vivendo certas coisas e dialoga diretamente com o que a gente está, a nossa prática, né? Pedagógica, né? E aí a minha pergunta, professora Rosilene, é o seguinte, a gestão democrática, aquela, né, dos anos 80, ela deve ser um princípio, como você falou, e também um método, né, e a mais a questão desse método. Aí a minha pergunta é possível construir uma gestão democrática nesse meio que a gente está, né, da gestão, que a gente vai chamar de arremedo, né, da gestão empresarial? Porque, assim, da minha experiência, né, eu tenho aí mais de 10 anos de docência, a maior parte deles eu cumpri na gestão municipal aqui de Florianópolis, onde a gente está, minha gata quer participar aqui, onde a gente está, tem uma experiência de gestões democráticas, né, claro, com problemas, né, não dá para romantizar, mas eu lembro de participar de assembleias com estudantes, com pais, né, os professores sempre se metendo em tudo, e no IFES, desde que eu entrei no IFES, que eu sinto isso muito diminuído, né, os alunos, eu pouco participo, vejo em reuniões, né, pais muito menos, né, eu estou falando especialmente aí do ensino integrado, né, que são alunos menores de idade, né, e a gente não vê a participação dos pais, e o que eu vejo, muitas vezes eu vejo professores, colegas, quando assumem postos de gestão, pessoas honestas, trabalhadores, né, gente muito boa, né, mas parece que vai numa roda de um rolo compressor e que acaba cumprindo parece que o mesmo ritual, mandando e-mail para planilha, enfim, a gente vê parece que essa busca dessa eficiência, e aí a gente vê até em alguns casos, até a pessoa adoecendo de tanto trabalho que tem que cumprir, que tem que escrever o memorando e tal, e pouca efetividade, né? Você falou da questão de ser um trabalho mais cooperativo, né? Eu fico pensando nisso, né? Como é que a gente realiza isso na prática, né? Porque eu vejo que a questão não é individual, né? A questão é institucional, né? Parece que a pessoa vai lá e, claro, né? Dependendo de um ou outro, a coisa pode ser pior ou melhor, mas de forma geral eu vejo parece que um rolo compressor que nos joga para cumprir essa efetividade, essa eficácia, essa competitividade, né? Que acaba criando até concluindo, Raquel, situações de pouco ócio criativo, como falou o professor Viegas, e até comprometendo, né, a nossa saúde mental, as nossas relações com outros colegas e com outros alunos, com os nossos alunos. Era isso, prof. Obrigada. Professora Rosilene, está contigo. Tá ótimo. As perguntas são boas porque não são perguntas, porque ela já vem com as respostas, né? Então, eu vou comentar de um modo geral, porque, como eu disse, muitas das questões, elas já vêm com as respostas embutidas, muitas das observações que vocês fizeram. A Elisa, ela fez algumas observações, e Elisa, como Elisa, Raquel e Viegas, uma das primeiras coisas, um dos primeiros aspectos que nós temos que observar ao tratar da gestão democrática
É o conceito de democracia que nós temos, né? Nós estamos falando de gestão democrática a partir de qual conceito de democracia? O conceito de democracia assentado na Constituição de 88 era um conceito de democracia, uma perspectiva crítica. Não é o conceito de democracia liberal. Para o conceito liberal, nós temos gestão democrática, né? Então, efetivamente, nós temos gestão democrática. Nós não estamos tratando desse conceito. E todas as questões de vocês mostram isso. Vocês não estão questionando, vocês estão questionando uma gestão democrática para além desse conceito. Ponto. E sempre que eu trato com os meus alunos, ou em qualquer lugar, é importante falar assim. Um grande meio hoje, em relação à pandemia, Elisa, que eu vejo, são as redes sociais. Embora nós tenhamos grandes limitações de acesso, de máquina, eu vejo as redes sociais com um potencial muito grande para fazer essa movimentação, para fazer essa articulação. Por que que eu vejo? E aí, já começando a responder, a dialogar com Viegas. O próprio Saviani, outro dia eu estava lendo um texto dele, também buscando algumas respostas, angustiada com isso. E ele fez, é um texto que está na revista Êxitos. Ele deu alguns exemplos, o Fórum Nacional Popular de Educação. O Fórum Nacional Popular de Educação foi constituído agora já no governo Bolsonaro. Acho que praticamente todos nós acompanhamos essa movimentação. Quando o governo Temer assumiu, o governo Bolsonaro assumiu, as primeiras medidas foi o esvaziamento do Fórum Nacional de Educação. O que os educadores do campo democrático fizeram? Eles saíram do Fórum Nacional de Educação, recusaram a compor aquele espaço que antes havia sido proposto pelo campo democrático popular, construíram um outro espaço, o Fórum Nacional Popular de Educação, realizaram em 2018, a primeira CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação, então, um outro espaço. Agora, eles estão articulando a segunda Conferência Nacional Popular de Educação e estão organizando essas conferências, por exemplo, a ANPAE, eu coordeno a ANPAE aqui no Tocantins. Nós estamos com um grande movimento de organizar essas conferências nos estados, a partir do ano que vem. Então, estamos constituindo espaços de organização social para nos contrapormos a esse governo que aí está, a essa concepção de gestão democrática liberal. Então, esses são os espaços, em meio a esse contexto, Raquel, que eu vejo. Não há espaços dados, é conquista. Nos anos 70, anos 80, a gestão democrática foi conquista, em meio a uma ditadura. Agora, Elisa, nós vivemos um contexto ultraconservador. Quem imaginou que a gente viveria isso novamente? Na sua pergunta, você respondeu. É um absurdo. O governo Bolsonaro... É ousado demais, não é? O governo nomear um interventor. É muito ousado. Quem imaginava que isso acontecesse? Mas aconteceu. Tomando emprestadas as palavras do Saviani, como nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Pegar as armas? Não. A única arma que nós temos é uma ampla organização. Estou tomando emprestadas as palavras do Saviani. É uma ampla organização. Então, ele cita como exemplos o Fórum Nacional Popular de Educação,
as conferências nacionais populares de educação e agora as conferências estaduais que estão sendo organizadas e as conferências municipais que vão começar a ser organizadas a partir do ano que vem. Além disso, Viegas, o Saviani, ele retoma a discussão da escola unitária, que foi bastante discutida nos anos 80, bastante discutida pela pedagogia histórico-crítica. Então, contra essa separação da formação para o trabalho, da formação para a cidadania. Então, toda essa discussão que vocês estão fazendo no grupo, eu vi a introdução da Gisele. Essa discussão que vocês estão fazendo no grupo tem uma vinculação com a discussão da escola unitária. Nesse texto da revista Êxitos, que eu citei, o Saviani faz toda uma discussão também dessa proposta da escola unitária. Tem outros autores que fazem também. Então, é um pouco isso. É possível fazer a gestão democrática nesse contexto? Então, eu só vejo essa possibilidade. E nós nunca tivemos gestão democrática como política pública. Nós tivemos o princípio constitucional, depois, como eu disse, nos anos 90, pouquíssimo tempo, esse princípio é recepcionado já num contexto neoliberal, totalmente ressignificado. Temos alguns exemplos pontuais, não temos no Sul, alguns exemplos no Sul, temos alguns exemplos no Nordeste também, e só, temos alguns exemplos no estado de Goiás também, Minas Gerais, com a escola plural, o Miguel Arroio, e só, como política pública, não. Então, o que nós podemos fazer agora? É tentar retomar isso e tentar essa organização mais ampla, com um movimento que nós fizemos com a organização das Conferências Nacionais de Educação. A CONAE foi um exemplo. A própria construção do Plano Nacional de Educação. Embora nós não tenhamos um plano como nós quiséssemos, como nós queremos, foi um plano construído assim, por meio de conferências. Muitas pessoas aqui devem ter acompanhado essa construção. É um plano com ganhos e perdas, mas foi um plano que foi construído com conferências municipais ou intermunicipais, com muitos gargalos, mas teve um processo assim. Agora nós precisamos retomar tudo, a duras penas. E é assim, porque nós vivemos em uma sociedade capitalista. Então, é a única coisa que eu tenho para responder para vocês, eu não tenho outra resposta. Gostaria eu de ter, estaria mais feliz e mais tranquila. É exatamente isso, é trabalho, né? Dá muito trabalho. Não é ganho, não é conquistado sem muito trabalho e organização. A gente tem inscrição do Vezani agora. Vezani. Ok, boa tarde, Rosilene. Dizer que eu conheço Palmas quando a Teutônio Segurado era só poeira. Morei 3 anos no Tocantins. Então, eu conheço bem Palmas desde a sua origem. Bem legal. Também morei em Goiânia há muitos anos, né? E tive um contato com o pessoal. O que eu percebi nas falas, eu acho que é importante, e tudo que foi colocado, eu acho que já está bem abarcado, mas eu queria fazer uma provocação, porque nesse contexto teórico, nesse contexto democrático e das filosofias, nós temos uns fatores que são as pessoas. Eu fui militante de CA, Centro Acadêmico, e DCE, lá na época da ditadura, em 1977, 78, 79, né? Por aí já digo a minha idade. Então, e nós conseguimos vitórias, mesmo tendo diretores nomeados, reitores nomeados, nós conseguimos vitórias. O movimento estudantil, que eu fiz parte, nós fizemos vários movimentos, né? E eu entendo que agora nós temos que ter. O problema é que nós temos uma coisa chamada ego.
Isso diz respeito às pessoas. O processo democrático, como um todo, independente da filosofia que se vá, ela tem que perpassar, porque não podemos trabalhar com a dicotomia exclusivamente, né? Direita e esquerda, embora isso esteja radicalizado com relação a isso. Mas o que eu percebo, e na fala de Elisa eu vou aproveitar um pouquinho, é justamente, a gente é docente, a gente é TAI, né? E a gente faz um trabalho, vamos trabalhar a democracia, só que quando nós atingimos o poder, e esse é um negócio que eu quero te perguntar mesmo, não sei, nós esquecemos tudo isso. Não estou falando no real sentido da palavra, mas nós acabamos nos entrando numa redoma e nos empoderando de tal forma que nós acabamos, aquilo que nós criticamos, nós acabamos por cometer. Não sei se estou me fazendo entender. Então, nesse sentido, eu queria saber o seguinte, se tu entende que tem uma receita de bolo para que o ser humano, acima de tudo, também trabalhe, e o Viegas é da Humanas, eu sou da engenharia, mas tem um viés bastante aí do humanismo, né, das questões que a gente vai estudando, mas como fazer para trabalhar os egos? Sejam egos de um alinhamento de direita, sejam egos de um alinhamento de esquerda. Porque todos os dois lados, haja visto na política nacional, nós temos egos. E as uniões, muitas vezes, elas são destruídas. Por quê? Porque quando tu fala em política, e tu trouxe muito bem, ser político é saber trabalhar e conversar com o meu opositor. E trabalhar isso de forma que o coletivo ganhe, e não um determinado grupo, que é o que a gente vê no IFSC, que é o que a gente vê em outras universidades, né? Eu senti isso, porque eu trabalhei na PUC, fui professor da PUC Goiás 13 anos, que é uma instituição católica, né? Eu adentrei lá, e claro que a realidade é diferente, mas mesmo assim, nós tínhamos um sindicato forte. E um outro fator é que muitos gestores que levantam a bandeira de sindicalista, a primeira coisa que fazem, a Camila está aí, que é da DN, da Direção Nacional do Sinasef, eles cortam, literalmente, de pagar a mensalidade do seu sindicato. Parece que tudo aquilo que se foi de luta, joga-se por lá. Então, eu não sei se me fez entender, mas acho que, como é que a gente trabalharia esses egos, né? Sejam de um lado ou de outro, né? Que não existe um centro. Quem diz que é de centro, geralmente tem uma tendência, né? Mas, enfim, é nesse sentido que eu queria te perguntar, ok? Provocar, na realidade. Obrigado. Obrigada, Vezani. Ana Lúcia? Ana, microfone. Ok. Deu. Oi, pessoal. Desculpe-me, estou meio sem jeito aqui, estou usando computador e celular, um capta a imagem, outro capta o som, uma confusão. Mas eu quero agradecer à professora Rosilene pela presença, pela fala, muito enriquecedora. Nós estamos sendo contemplados com toda esses raciocínios, essas ideias. Pessoal, desculpe a minha fala, é que eu estou ouvindo eco, não sei como tirar o eco, então eu vou ter que falar devagar para eu poder entender se eu estou falando o que eu quero falar. Tá ótimo aqui para nós, Ana, pode ir tranquila. O som tá ótimo para nós. Tá bom, então sou eu que estou sofrendo aqui com eco. Bom, então vou tentar falar um pouquinho mais depressa. Professora, então, agradecendo, eu quero dizer o seguinte, nós temos a disputa hoje dentro dos mecanismos que foram criados para que Ana, travou. Oi, tá, estão ouvindo agora? Os mecanismos... Sim, nós temos a disputa dentro da instituição, dentro de muitas instituições, isso deve estar acontecendo, nos próprios colegiados, Parou novamente? Nos colegiados agora, nos próprios colegiados. Tá bom. Então, eu vou tentar dizer outra palavra. Eu acho que os colegiados, os conselhos estão querendo nos boicotar. Será? Então,
parece contraditório, mas é assim, tantos mecanismos foram criados para garantir a gestão democrática. E hoje, na instituição, no IFSC, e eu vejo em conversas com os colegas que em muitas outras instituições está acontecendo isso, a disputa está acontecendo também dentro dos colegiados, dentro dos conselhos, porque essas gestões que se estabeleceram como fakes de gestões de empreendedorismo, de gestões empresariais, essas gestões que tentam imitar uma gestão empresarial dentro das instituições de ensino, elas tentam nos dividir, tentam fazer com que a disputa aconteça no dia a dia. Então, você vai aos conselhos, aos colegiados, e você vê que lá dentro os colegas estão extremamente divididos, pluralidade de opiniões é interessante, mas quando os gestores tentam fazer com que suas ideias passem meio que na marra, usando de subterfúgios, então, hoje, me parece que existe uma resistência. Oi? Me parece que haja uma resistência. Sim, parece que tem que ser praticada uma resistência por parte das pessoas que acreditam na gestão democrática, porque mesmo dentro dos colegiados, dos conselhos, se estabelece uma disputa, e a disputa é mais ou menos essa, por quem quer respeitar o coletivo, e há grupos que não estão preocupados com o coletivo, querem que faça valer apenas aqueles princípios que a professora falou, os outros que não são as da gestão democrática, de competição, de números, porque com os números nós vamos ter mais verba. Então, vai se perdendo a importância de se focar no ensino com formação cidadã, e com toda a participação de todos os segmentos da instituição, e aqui eu coloco os técnicos também. Então, uma das coisas que eu pergunto é o seguinte, como essa regulamentação da gestão democrática, ao longo das décadas, ela foi falhando um pouco, pelo que a professora falou, a partir de um princípio constitucional que estava demarcado lá, não foi feita a regulamentação correta, a regulamentação que fosse fiel a esses princípios. Então, nós temos a continuidade de uma disputa dentro das instituições, mesmo tendo mecanismos que deveriam proteger a opinião do coletivo, né? Então, existe no serviço público uma questão que eu gostaria que a professora comentasse, se é possível, é que existe uma inversão, como se quem luta pela gestão democrática, esses são os errados, sabe? Eu me incluo nesses e a gente passa a ser errado. Quer dizer, o correto é a pessoa que segue a regulamentação, mesmo que ela não tenha sido muito boa, ou às vezes até imposta por um gestor, ou através de instruções normativas, o gestor ou o interventor, no caso agora, cria aquela instrução e você tem que seguir quieto. Você não pode alegar, puxa, mas existe uma Constituição lá atrás que estava prevendo um caminho diferente. A gente pode alegar hoje que existem esses princípios constitucionais e apontar as falhas dessa regulamentação dentro da instituição, isso é legítimo? Então, eu queria dizer isso, que como a gente passa a se sentir, nós somos os errados dentro da instituição, porque nós não estamos quietinhos seguindo regulamentações que não foram fiéis aos princípios constitucionais. Então, é uma situação difícil, e também queria saber se essa alienação ela acompanhou esse caminho da Constituição até as regulamentações que existem hoje. A alienação que a gente percebe no servidor, ela acompanhou essa trajetória e por isso é difícil agora para quem quer manter aqueles princípios lá, que já foram traçados lá atrás?
Então, não sei se foi clara, mas estou tentando falar sobre essa contradição toda e essa dificuldade que a gente está tendo. Muito obrigada. Ana, obrigada. A gente não tem mais inscritos, e eu queria aproveitar para amarrar um pouquinho a fala do Vezani junto com a da Ana, que é essa questão do convívio com o contraditório, professora Rosilene. O que a gente percebe, e daí estou falando de algo bem pontual, né, do particular, da nossa convivência no IFSC, é que a leitura do contraditório se dá muito pelo viés de como se você fosse inimigo, e que a crítica estabelecida também é encarada como inimigo. Então, as pessoas pararam de entender que o debate é um espaço livre, autônomo, democrático, onde a gente pode estabelecer a crítica, onde a gente pode estabelecer o contraditório, e isso não é pessoal. Isso é o espaço da construção por meio do conflito, para que a gente possa chegar a um consenso. Quando você retira do debate o contraditório ou a possibilidade da crítica, você transforma o espaço num espaço autoritário, tirano e completamente cerceador, né? Então, é isso que a gente está trazendo, e por isso o GT é tão importante, porque é um dos poucos espaços de resistência, né? Hoje, a gente ocupar qualquer espaço colegiado dentro da nossa instituição é estar fadado a um possível processo administrativo, caso você não concorde com os gestores. Então, e isso é extremamente reacionário, né? É um retrocesso, principalmente porque em qualquer outra instituição isso seria até aceitável diante do contexto que a gente está. A gente poderia estar acomodado, porque a gente vai sendo tratorado, né? Num espaço privado, isso é mais comum. Agora, num espaço público e de educação, isso é inaceitável. E a gente ainda percebe que aquela provocação que eu fiz no início, muitas pessoas ainda acomodadas na poltrona, no sofá após o almoço. Por isso foi tão importante falar do acordar, né? O lavar o rosto, limpar os olhos, abrir os sentidos, limpar o óculos e focar no caminho. Tem muita gente ainda olhando, como no seu texto, a senhora mesmo colocou para nós, que as pessoas prestam atenção no carro onde querem chegar e ficam muito atentas ao pneu, né? A troca do pneu, etc. E esquecem de olhar para o caminho. Hoje, o IFSC é antenadíssimo no pneu, nas coisas pontuais, e nem sabe para onde que está indo. A gente não debate mais o caminho. O caminho está fora do debate. E se alguém ousar debater o caminho, é insubordinação. Então, a questão da hierarquização que você trouxe na sua fala, que é um dos processos que escamoteia, né, esconde a gestão democrática, porque ela prisa a eficiência, a eficácia, a meritocracia e a própria hierarquia, e não os processos compartilhados e dialogados, eu acho que isso amarra várias falas do que a gente estava trazendo aqui. E aí eu lhe passo a palavra. Então, seguindo o que a professora Gisele começou a responder, o Benno Sander, ele trabalha muito essa ideia da gestão democrática como arena de disputas. Na realidade, o campo da educação como uma arena de disputas. E se nós não compreendermos isso, eu vou sempre trabalhar, né, com essa ideia de que qualquer diferença, qualquer diferente é inimigo, né? E também de que qualquer pessoa que queira participar quer confusão. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é isso, é uma arena de disputa. Contradição, conflito é constitutivo da gestão democrática. Os processos democráticos são assim. Democracia é assim. Democracia são pessoas pensando de modo diferente. Né? Esse é um ponto que o Sander, e os autores do campo da democracia, da gestão democrática, fazem questão de alertar. Mas eu ainda precisaria iniciar fazendo uma brincadeira com o Vezani. Vezani,
gestão democrática, democracia também tem um pouco de diferença de caráter, viu? Tem gente que não tem caráter também, né? Mas não é aqui a questão. Então, vamos ficar assumir o poder e mudar totalmente de caráter são coisas distintas, viu? Se você quiser vir para o Tocantins e estudar um pouco mais sobre isso, você pode vir. Aqui nós temos muitos casos a serem estudados. Mas, então, é isso. Em se tratando de gestão, você precisa saber fazer as articulações. Todos os processos de democracia implicam articulações. E implica você ceder por um lado, você abrir mão por outro, implica até você fazer algumas coisas que você jamais faria em situações que você em situações que você consideraria normais. A própria construção do Plano Nacional de Educação. Então, nós falávamos da meta 19. A meta 19, ela é boa? É, mas ela traz a lógica do mérito e desempenho. Mas ela é boa. Por quê? Porque nós cunhamos a gestão democrática do Plano Nacional de Educação. Nós ganhamos uma meta para a gestão democrática. Então, significa, de certo modo, nós perdemos por um lado, mas ganhamos por outro. Soubemos fazer articulação. A LDB, ela é boa? Não, ela é ruim por muitos lados. Mas ela foi boa porque ela cunhou também a expressão gestão democrática. Ela é ruim porque ela descentralizou? Por algum lado, ela é ruim porque ela é descentralizadora. Mas, por outro lado, ela é boa porque ela não é uma lei impositiva. Então, ela trouxe a ideia da possibilidade de organização dos sistemas municipais, dos sistemas estaduais. Os sistemas estaduais já existiam, mas de os sistemas municipais poderem, pelo menos, pensar na ideia de fazer gestão democrática. Então, são as concessões que nós vamos tendo que fazer para conseguir esses processos de gestão democrática, porque, como eu disse, em fins, nós não vivemos na sociedade que nós gostaríamos de viver. Então, são as concessões que nós temos que fazer. Então, são os consentimentos que nós temos que dar, sem gostar. Em relação à Constituição, Ana, eu não penso que a Constituição, na nossa perspectiva, ela foi sendo ressignificada. Não significa que a regulamentação ela não deu conta de acompanhar a Constituição. Os espaços foram sendo criados. Os espaços e os mecanismos de gestão democrática foram sendo criados. A própria Constituição criou vários espaços, mas outros espaços foram sendo criados. Todavia, esses espaços foram sendo transformados em espaços meramente formais. A participação, ela foi sendo cercada. Então, são espaços que a participação não é efetiva, não é uma participação engajada. Não existe espaço de diálogo. Você vai lá para receber a informação de que as questões já foram decididas. Então, não há espaço para problematizar. Você não tem tempo para problematizar. Você não tem tempo para dialogar. Você não tem tempo para debater. Então, não são espaços e mecanismos com tempo para debater. Veja bem, essas reuniões virtuais, então, por um lado, as redes sociais são muito boas, por outro, as reuniões, elas têm um tempo muito curto, então não tem tempo para você debater. Então, as coisas já estão formatadas, os espaços são formais. Então, as pessoas não têm esse tempo necessário para o diálogo. Então, os mecanismos são formais. E cada vez eles se transformam em mecanismos mais formais. Por isso, essa ideia do Saviani de constituir, e não só do Saviani, de vários outros autores que estudam sobre a gestão democrática, de criar espaços não institucionais. A exemplo da CONAP, do Fórum Nacional Popular de Educação, outros espaços.
os grêmios estudantis ainda, embora eles estejam regulamentados por leis até antigas, eles ainda são espaços que podem ser espaços não institucionais, porque as escolas resistem em criar os seus grêmios. Se nós soubermos trabalhar, são excelentes espaços para começar de baixo com a formação dessas pessoas. E por que parece que nós somos pecadores ao querer participar? Porque a participação engajada, de fato, ela mexe com o poder político e poder econômico. Então, se nós pensarmos por esse lado, que participação de verdade mexe, talvez, primeiro com o poder econômico das pessoas. Então, eu acho que o que incomoda mais é isso. É você cutucar no poder econômico. Então, você mexe com os grandes grupos que aí estão. Então, isso, de fato, incomoda. Então, todas as possibilidades de participação, elas vão ser cerceadas. Obviamente que elas vão ser cerceadas. Né? Então, não sejamos inocentes. Então, Marx não morreu. É um conjunto de múltiplos fatores e são mediados pela questão econômica. Você mexe com o poder econômico das pessoas, você mexe com o ideário das pessoas, querendo participar. Né? E esse conjunto, essas ideias da nova gestão pública, esse conjunto de ideias incute mesmo, vou usar uma expressão própria do Tocantins, eu não sou tocantinense, eu sou goiana, incute mesmo o individualismo. E as redes sociais, infelizmente, por esse lado, ajudam nesse processo, né? Eu estou aqui desse lado, infelizmente, ela ajuda nesse processo, o individualismo. Esse é um grande dilema da gestão democrática, porque a gestão democrática, ela é coletiva, e a nova gestão pública, tudo isso é a valorização do individual, e o que nós temos hoje é isso, é o meu celular, é a minha rede, é o meu Instagram, embora eu tenha milhões de seguidores, é o meu. Então, é uma luta, até de certo ponto, inglória. É uma luta desonesta. Né? Mas não tem outra forma, é essa. Agora, é uma luta político-econômica. Professora Rosilene, a senhora tem algum encorajamento para nos deixar de palavras finais, e aí eu faço o encerramento logo na sequência? A gente não tem mais nenhum inscrito. Queres fazer a gente não está mais abrindo inscrições, a gente já está chegando ao nosso teto, então a ideia seria... Oi, Ana. A ideia seria, então, a gente ver, né, se tem alguma palavra, alguma coisa que nos coloque numa situação mais esperançosa, e aí a gente encaminha para o encerramento. Eu tenho. Seria só um comentário com a professora, que então, eu acho que ela nos deu grandes ideias. Uma delas, a gente pode ir detectando essas limitações que vão sendo impostas para que a gente não participe tanto, para que o espaço se torne muito formal. Eu acho que a gente pode detectar algumas coisas que vão sendo usadas para tolher a nossa opinião. Por exemplo, eu vejo que no Conselho Superior do IFSC, as pessoas têm brigado contra o tempo exageradamente estipulado, porque ali é uma maneira que vai sendo usada para que a pessoa não diga tudo que ela pensa, para que outros não falem, o tempo está encerrado, temos um tempo limitado. Então, a gente pode detectar outros mecanismos que vão sendo usados para que essa ampliação das opiniões do coletivo seja barrada, né? Então, agradeço muito a professora por essa... Vou ficar muito atenta agora. E no IFSC se confirma isso, que o movimento estudantil
é um espaço não formal. O movimento estudantil tem estado à frente da resistência contra a intervenção e contra toda outra, qualquer questão que não seja democraticamente tratada dentro do IFSC, o movimento estudantil está à frente. Então, confirma grandemente o que a professora acabou de dizer. Muito obrigada. Então, o movimento estudantil, no âmbito da educação básica, tem uma lei que cria a possibilidade do Grêmio final dos anos 70. Mas as escolas resistem na criação do Grêmio Estudantil. Mas por que elas resistem? Justamente provavelmente pela possibilidade que esses grêmios podem representar. Mas quais são as minhas palavras, Gisele? Bom, aqui no estado do Tocantins, eu não sei, o estado do Tocantins, ele não é o pior estado do ponto de vista político, não, mas é um estado bastante complexo. Nós já tivemos um único governador cassado 3 vezes, né? Vou citar só esse exemplo. Agora, no contexto da pandemia, nós tivemos o estado do Tocantins que simplesmente não fez nada junto aos municípios para ajudar no processo educacional. No estado do Tocantins, todas as articulações da Secretaria Estadual são de parceria público-privada. Esse é o movimento nacional. Nós criamos uma rede de colaboração. Não usamos a expressão parceria. Abolimos. Criamos uma rede de colaboração público-público. Universidade, IFTO, e conseguimos emenda parlamentar e estamos apoiando os municípios nesse processo. Então, é uma rede de participação. Além disso, então, eu entendo que participação é um caminho. Mas, além disso, no âmbito da universidade, eu coordeno a ANPAE Tocantins, Associação Nacional de Política e Administração da Educação. E aqui nós estamos organizando a conferência, a partir do ano que vem, nós já estamos em processo de organização no âmbito da ANPAE, a Conferência Nacional Popular de Educação. Eu acredito que se todos os estados organizassem essa conferência, nós já conseguiríamos dar um grande salto na discussão de política pública educacional em contraposição a essa política desse governo que aí está. Mas eu também faço parte do Fórum Estadual de Educação, que é um fórum que referenda a política desse governo que aí está. Eu não deixo de participar por dentro do Estado. Eu participo por dentro do Estado, mas eu também faço contra-participação. Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu não vejo outra possibilidade para não me render. É isso. A indicação é resista, né? Ocupe os espaços, brigue pelos tempos, né, Ana Lúcia? As questões geográficas, elas estão muito latentes, né? A geopolítica está aí. A gente precisa ter espaços, abrir espaços, construir espaços alternativos, brigar por tempo, marcar nossos territórios, né? Ocupar os espaços, criar outros, fazer o diálogo. E a gente teve o exemplo das ocupações estudantis, que foram um grande exemplo para a gente como dizer que o que é público é nosso, né? Acho que a gente não pode perder de vista aquele movimento que estava lá em 2013 tão forte. No IFSC ele foi muito forte, e foi onde as famílias entraram no IFSC pela primeira vez de forma muito declarada, incisiva e participativa. Eu acho que a gente tem que recuperar algumas coisas. Essa fala de hoje me trouxe muitas questões assim práticas para a gente começar a operacionalizar. A gente acho que a reflexão teórica é extremamente necessária, mas a gente precisa partir para a ação também, para além dos estudos, né? A gente precisa construir outros espaços que promovam, de fato, aquilo que a gente reflete, que a gente faz a nossa reflexão, né? Agora, mas esse espaço aqui é um espaço de resistência, né? Com certeza. E formativo, isso né? Vocês estão fazendo aqui. Formativo.
Sim, com certeza. A gente tem consciência disso, mas, assim, precisa ir além, né? A gente precisa ir além das representações. A gente não pode entender a participação simplesmente pela representação daqueles que estão nos conselhos e colegiados. A gente tem que ampliar e expandir essa participação, não só por meio dos representantes, mas por conta das chamadas públicas, das reuniões ampliadas, da discussão de fato efetiva, com todos, e não somente pelos representantes, né? O representante é muito pouco, no meu entendimento, para a construção de uma sociedade ou de uma escola democrática, né? Então, agradeço a participação em nome do GT, do Currículo Integrado, a todos que estiveram aqui, que foram resistentes de ficar até o fim, né? Agradecer imensamente a professora Rosilene, assim, foi incrível, os seus textos e a sua fala, ela é precisa, assim, importantíssima, fundamental para que a gente cresça ainda mais e pense cada vez mais amplo todo esse universo que a gente está, que é o universo da educação pública, né? Muito obrigada, gente. Até mais. Continue na programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em espaços onde a gente construa a crítica. Por favor. Obrigada, gente. Obrigadão. Se quiserem abrir as câmeras para a gente dar um print, vai ficar bem bonitinho. Por favor, abram as câmeras. Ajeitem os cabelos. Mentira, não precisa. Não há necessidade. Descabelados podem abrir também. Rápido, rápido, para dar o print antes que vocês saiam. Tá esvaziando rápido demais. Vou dar um print assim para garantir, né, gente? Tem gente envergonhada. Obrigada, gente. Beijo grande. Beijo, obrigada. Beijo, beijo. Pessoal da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, se quiser interromper a gravação, pode ficar à vontade.